a gente conseguiu algo que é muito raro de se ver, com provas, aqui sim com provas, que é a manipulação de um processo judicial, em especial por um ministro da mais alta corte do judiciário desse Brasil. O que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida após, 6 dias após, a sentença ter sido dada, com data retroativa, portanto. A sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. De lá extrai-se um documento que é a sentença de Alexandre de Moraes e a perícia comprova, pelos metadados do documento do Word, que é como foi feita essa sentença, que ela foi criada e modificada no mesmo dia dessa grave denúncia de uma fraude processual feita por um membro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja aberta uma investigação e que seja suspenso esse julgamento que está em andamento até que essa investigação seja concluída pelo bem da democracia. A farsa que estava sendo feita pelo ministro Alexandre de Moraes, é uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo. É o que ele é acusado, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro, uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo. Então a ficção desse plano punhal verde-amarelo é na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. O ex-assessor dele denunciou uma série de coisas na Comissão de Segurança Pública na semana passada e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado. Em especial, a manipulação processual por ocasião de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, enquanto o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dias depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. Então, ele dá essa ajuda, devolve ao juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e que volta para o processo. E pasmem, a perícia que foi feita não foi sequer ainda sobre o que denunciou o Tagliaferro. A perícia, um parecer técnico, que está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agape, e foi feito por 2 renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. 6 dias após a sentença, eu vou só ler aqui um pequeno trecho da conclusão, segura para mim, por favor, da conclusão dessa perícia, que é um escândalo isso daqui. Eu entendo porque muitos da imprensa ficaram preocupados de publicar essa denúncia que estava na mão de algum já. Conclusão da perícia. Os peritos examinaram o documento questionado, chegando à conclusão de que o referido documento foi antedatado. A data declarada, 19 de agosto de 2022, que é a data onde ele deu a ordem para a realização da operação sobre o grupo de empresários,
diverge da data técnica de compilação, ou seja, de concepção, de nascimento desse documento, que foi em 29 de agosto de 2022. E não apresenta assinatura digital, porque quem faz esse documento é o delegado chamado Fábio Schor, e que ele não assina digitalmente, sem validade nenhuma legal a assinatura dele, e conclui aqui o parecer. Não apresenta assinatura digital, apenas um transplante de assinaturas, não sendo possível lhe atribuir a autoria inequívoca. Um parecer técnico que nem precisava, né? Vocês vão se lembrar daquela operação spoofing, que foi deflagrada em função da então Vaza Jato, em que as provas que foram extraídas ilegalmente de alguns celulares foram validadas juridicamente na sequência para poder colocar o Lula aonde ele está hoje. Portanto, nem precisava de perícia, mas nós estamos tendo cuidado de fazer essa perícia. O que vai ser feito a partir de agora? Nós vamos oficiar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para que tomem ciência. O julgamento que ora acontece, ele é ilegal e é imoral. As peças apresentadas por Alexandre de Moraes, elas estão longe de estar condenando alguém que nada roubou, que não esvaziou os cofres do país, alguém que não lambeu os fundos de pensão, que assaltou a Petrobras. Jair Bolsonaro não está sendo julgado por peculato, por lavagem de dinheiro e por formação de quadrilha. Jair Bolsonaro está sendo julgado por uma tara de Alexandre de Moraes. Ele tem uma tara pessoal em Jair Bolsonaro. É pessoal tão somente. É vergonhoso o que está sendo feito fora do ordenamento jurídico do país. O país sempre teve um ordenamento jurídico e todo e qualquer julgamento tem que ter como base o ordenamento jurídico, até porque esse julgamento deveria estar acontecendo na primeira instância, não tão somente para Jair Bolsonaro, mas para todos aqueles que foram presos no dia 8 de janeiro. Então veja, além de ser ilegal fora do ordenamento, ele achou que o crime era pouco. Ele criou mais um departamento criminoso, onde, por ironia do destino ou não, providência de Deus, ele coloca o Talhaferro como o líder principal. Percebendo as ações de Alexandre de Moraes, tão somente com pessoas que se denominavam, que se assumiam direitistas, patriotas, e que discordava plenamente das ações já do Supremo e desse governo que aí está, que o senhor Zanin, que hoje faz parte dessa primeira turma, que é o ex-advogado do Lula, que, segundo os ministros do Supremo, e o Gilmar chorou no dia, ele é tão competente que achou uma filigrana jurídica para poder inocentar o Lula, e não foi filigrana jurídica, foi filigrana geográfica. Ah, descobrimos, não é mais em Curitiba, é em Brasília. Recomeça em Brasília, e o presidente da República que eles colocaram aí, após acabar com a segunda instância, que está realmente envolvido nesse consórcio que envolve o Supremo Tribunal Federal e esse governo, é tirar Jair Bolsonaro do jogo político. É alijá-lo do jogo político. Por isso, essa denúncia do Talhaferro, aliás, ele manda mais 2 denúncias hoje, ele manda mais 2 compilados que estão conosco. Nós vamos aos organismos internacionais de volta, nós vamos à OEA, nós vamos à ONU, embora sabendo a tendência esquerdista, eles saberão. Esses documentos estão sendo traduzidos para o inglês e, se necessário for, até o Tribunal de Haia nós iremos. Até porque o que está acontecendo com o Brasil é uma coisa ímpar. O mundo está assustado
quando um país se curva, quando as autoridades, nós estamos dentro do Senado, e essa casa aqui está agachada de maneira plena. Entre a barriga do Senado e o chão não tem espaço, porque agachou, deitou. As duas casas sendo oprimidas e eu acho que chantageadas pelo senhor Alexandre de Moraes, um homem conhecido no mundo hoje como o maior violador de direitos humanos do Brasil e faz parte do top 10 dos violadores de direitos humanos no mundo. Então, esse julgamento ilegal que está acontecendo agora, essa farsa que está sendo narrada agora, e nós esperamos que haja de algum ministro a boa vontade, a coragem e o desprendimento, acima de tudo a coragem, para sofrer as consequências. Porque o Tarcísio ontem disse, anteontem, que passaram do limite e que o que está acontecendo de fato é uma tirania, estão fora do ordenamento jurídico, passaram do limite. O governador Tarcísio agora está sendo alvo. E já se circula conversas de que medidas do próprio PT, ação da esquerda contra o Tarcísio. Ao Tarcísio, a nossa solidariedade, entraram com ação para que o Tarcísio seja incluído na fake news, no estômago do elefante. Vai fazer 7 anos esse inquérito, esse estômago do elefante, que cabe tudo. Inclusive o governador de São Paulo, agora o Tarcísio, a quem eu devoto toda a minha solidariedade, a minha disposição. Também essa outra peça do PT é para incluir Tarcísio no inquérito que trata do golpe de Estado. Atentado ao Estado Democrático de Direito. Ao Estado Democrático de Direito. É isso que a gente está vivendo hoje no Brasil. Alexandre de Moraes, todas as tentativas de assassinato, ele estava maluco para que isso acontecesse com ele. Tentaram, nas narrativas dele, matar ele por 3 vezes. Ele é sempre a vítima, saía arrastado pelos cabelos na rua, ser enforcado, assim, um sonho latente de ser um Tiradentes do Brasil, quando, na verdade, ele se comporta, nesse momento, como Silvério dos Reis. É um Silvério dos Reis moderno, expondo Tiradentes em praça pública, se assim nós podemos fazer essa analogia. Então, para todos nós, estamos com documento verdadeiros, não estamos aqui fazendo discurso por discurso, nós faremos novamente, senador Jorge Seife, a via crucis, senador, deputado Marcel, Flávio Bolsonaro, Zuco, nosso querido Portinho, que estivemos juntos lá na OEA. Nós voltaremos, Zuco. Entregaremos na mão de todos eles, mesmo sabendo da tendência esquerdista deles. Eles receberão a verdade. Nós estamos indo à Itália, porque esse rapaz não pode ser alvo desse indivíduo, para que as autoridades italianas cuidem da segurança desse brasileiro corajoso, que teve coragem de expor as vísceras de Moraes. Moraes está nu em praça pública. Certamente, ao final de tudo isso, nós o chamaremos de Alexandre o Imoral. Entendam bem, o assessor direto de Alexandre de Moraes. Nós não estamos falando do quê? Um vizinho, ouviram falar, um primo, não. O cara estava subordinado a Alexandre de Moraes. Tem denunciado alguns veículos de imprensa internacionais sem repercussão no Brasil, até que nós conseguimos conversar e convencê-lo a participar de uma audiência na Comissão de Segurança Pública presidida pelo senador Flávio Bolsonaro. E vocês que acompanharam aquela audiência, quem tem o mínimo de sensibilidade e quem tem o mínimo de memória para lembrar o que anulou a Lava Jato no Brasil, vai saber que o relacionamento espúrio, baixo, ilegal, irregular de Alexandre de Moraes com a Procuradoria-Geral da República, com a Polícia Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral e com membros do Supremo Tribunal Federal, naturalmente tem que ser afastado esse juiz fake que é Alexandre de Moraes.
ele é um cometedor de crimes, não pode estar na nossa Corte Suprema. Ele precisa ser investigado por esse Senado Federal, que, de acordo com a Constituição, é a única casa para equilibrar pesos e contrapesos. Ele hoje faz o que quer. Ele hoje ameaça parlamentares na cara dura. E todos aqui sabem do que eu estou falando, inclusive vocês da imprensa. Então não dá mais. Depois que essa história veio à tona, vocês lembram que, porque Sérgio Moro falava com Dallagnol, eles cancelaram todos os bons serviços e esses da Lava Jato. Nós temos um escândalo agora de muito maiores proporções. O nosso procurador da República, uma instituição que era para defender todo brasileiro, infelizmente virou um lacaio. E ele terá que passar por essa casa para ser reconduzido. E eu espero que todos os senadores, de direita, de esquerda, de centro, entendam que hoje a Procuradoria-Geral da República está contaminada, porque não há independência. Assim, uma relação de subserviência e obediência ao Supremo Tribunal Federal, representado pelo tirano, pelo ditador, pelo violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. Eu gostaria muito que a imprensa analisasse as expressões faciais. Olha onde chegamos. O prazer com que o ministro Alexandre de Moraes tem de falar do presidente Bolsonaro. Não só como líder de organização criminosa, mas por vários momentos, vários foram os momentos que ele buscava esconder o seu ânimo em buscar em 70 terabytes. Gravem esse número, porque foi um dos motivos em que todos os advogados da defesa pediram mais tempo. E eu peço a todos vocês, órgãos de imprensa, que conversem com seus advogados e perguntem se havia um tempo hábil para se analisar 70 terabytes de material. Foi feito, inclusive, uma análise por um dos advogados de defesa, mesmo com a melhor inteligência artificial, aquela paga, premium, demorariam meses e meses para se confrontar os dados. Então, o que está sendo dito aqui, além da vaza-toga grave, é este processo que não respeitou o devido processo legal e a ampla defesa. Iniciar dizendo que o golpe no Brasil de fato foi dado, mas foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi dado em diferentes fases, mas iniciado de fato com o inquérito das fake news em abril de 2019. Uma série de fases consolidaram esse golpe de Estado em que uma corte, a pretexto de defender a Constituição e a pretexto de julgar e condenar quem tentou atentar contra a Constituição nas suas narrativas, todos os dias ataca, agride, rasga, desconsidera a própria Constituição da República Federativa do Brasil. E nesse momento eu falo aqui não apenas como líder do Novo, mas como parlamentar também, vítima, como tantos outros, dos abusos de autoridade, das perseguições do judiciário brasileiro, em particular do Supremo Tribunal Federal, até para que se excetuem todos os membros do Poder Judiciário dignos e que merecem o nosso respeito, e perseguido também pelo governo Lula. Ainda em novembro de 2022, senador Flávio Bolsonaro, com base nas buscas e apreensões, bloqueios de bens de empresários, feitos em agosto daquele ano, nós protocolamos aqui na Câmara, ou melhor, lá na Câmara dos Deputados, pela primeira vez a CPI do abuso de autoridade. E naquela oportunidade, o evento em que Alexandre de Moraes faz buscas e apreensões baseado em uma matéria jornalística já era considerado abusivo. Fato determinado. Já havia fato determinado. Protocolamos outra vez a CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados no ano seguinte, após a morte de Clesão na Papuda, vítima de Alexandre de Moraes, vítima
do Estado brasileiro, do descaso que o manteve preso por mais de 2 meses, com uma ordem de soltura da Procuradoria-Geral da República. Em virtude do seu falecimento, houve a comoção necessária para que atingíssemos uma vez mais as 171 assinaturas. No entanto, tanto o presidente deputado Arthur Lira como hoje o deputado Hugo Mota, até o momento, ainda que esteja na fila, pronta para ser instalada, porque existe hoje previsão regimental para isso, a CPI segue parada, engavetada. Eu gostaria de concluir aqui dizendo que quando fui à tribuna acusar Fábio Chor de fazer relatórios fraudulentos, fui perseguido pela Polícia Federal de Lula, dirigida por Andrei Passos Rodrigues. O seu chefe de gabinete moveu uma notícia crime contra mim, fui investigado com autorização do senhor ministro Flávio Dino, em que pese o artigo 53 nos dar a todos a imunidade por nossas opiniões, palavras e votos, e mais, em que pese ser dever meu, ao entender que há indícios e evidências de crime, denunciá-los na tribuna da Câmara. Pois bem, fui investigado e indiciado por ter dito que Fábio Chor utilizava-se de relatórios fraudulentos para manter pessoas presas, como é o caso de Felipe Martins, fazer buscas e apreensões ilegais e outros absurdos mais. Hoje, senador Flávio Bolsonaro, esse parecer técnico demonstra com provas que Fábio Alvarez Chor faz, ou melhor, fez muitos relatórios fraudulentos, a exemplo daquele que eu levei à tribuna. E é por isso que, mais uma vez, eu digo aqui, saudando o senador Esperidião Amin, que já protocolou a CPI da Vaza Toga aqui, o deputado federal Carlos Jordi, que está prestes a conseguir as assinaturas para uma comissão mista de investigação, de inquérito, também da Vaza Toga, juntando Câmara e Senado, que é urgente, já passou da hora, que se investiguem todos os abusos, punam-se aqueles que os cometeram, pacifique-se o Brasil e nós possamos nos livrar deste estado de exceção que, repito, aquilo que disse no início, foi gerado, gestado, criado e está sendo fomentado e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Tá aí as denúncias feitas pelos senadores ali em Brasília, mostrando que realmente uma grande fraude, um grande golpe, não só apenas contra Jair Bolsonaro ou contra os generais que estão presos também ali em Brasília, mas contra o povo brasileiro, que é o mais prejudicado nessa história, pessoal. E ao final de contas, aonde está então Mauro Cid? Mauro Cid esse que foi pego ali com as calças na mão, como se dizem. Por quê? Somente ele é que forjou tudo isso aí. Ele tem no celular dele uma carta, e isso foi apresentado ali durante o julgamento, onde nessa carta havia-se um plano de golpe, de tomada do poder. Mas, pasmem os senhores, ele apresentou essa carta, fez essa proposta ali na reunião ali dos kids pretos, né, os famosos kids pretos, e nenhum deles aceitaram, nem mesmo Jair Bolsonaro, e isso ficou somente para o Mauro Cid. Então, no seu ato de loucura, ele vai ali dando a sua delação premiada e não falou coisa com coisa, foram 18 delações diferentes uma da outra, e ao final de tudo, Mauro Cid está solto, livre, já está até fora do país, e quem está pagando a pena é Jair Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro. Realmente um grande golpe, houve uma grande fraude, tudo isso, pessoal, deveria ser apurado, mas nós estamos vivendo a era do judiciário, como o próprio Dias Toffoli falou. Ele falou que no século XIX nós vivemos a época, né, do executivo, do parlamentarismo, da monarquia, seja lá o que for. Já no século XX, quem comandou foi a era das leis, então foi o Congresso, foi o Legislativo. E agora, segundo o Dias Toffoli, na cabeça dele, só no mundo dele, agora, século XXI é a era do judiciário, onde nós estamos vendo, pessoal. Olha só, o ministro André Mendonça acabou de expedir ali uma decisão onde ressuscita um processo contra Paulinho da Força. E quem é Paulinho da Força? Um sindicalista que está ali no Centrão e que teve a incumbência de convencer a direita e conseguiu a não votar, a não colocar em pauta o projeto de anistia, mas sim o projeto de dosimetria, ou seja, excluindo Jair Bolsonaro e apenas reduzindo a pena dos presos
ali de Brasília e acabou levando. Ou seja, não só o judiciário, mas o judiciário tem os seus funcionários, né? Ali dentro do Congresso Nacional, dentro do Executivo, porque os senhores têm que entender uma coisa, ninguém faz nada grande sozinho. Você faz algo pequeno, mas algo para movimentar uma nação, algo para prender, encarcerar uma nação por 2 décadas, como nós já estamos com o PT. O PT já está no seu 5º mandato, né? Foram 2 da Dilma, 2 do Lula e agora mais um do Lula. Algo desse tipo, pessoal, não se faz só com a cabeça de um homem só. Não é somente o Lula, mas nós temos todo um teatro, todo um cenário envolvendo o judiciário, o Congresso e também o Executivo. E tá aí o Flávio Bolsonaro e os outros senadores colocando, expondo uma grande fraude processual. Pessoal, se o Brasil fosse um país realmente de pessoas sérias, deveria se anular até eleição aqui nesse país, deveria se anular julgamentos onde prenderam pessoas inocentes. Olha só, o Felipe Martins não teve nada a ver com o Pato, forjaram uma viagem dele para os Estados Unidos e o cidadão ficou preso. Olha o Daniel Silveira, um deputado, ele falou que queria ser senador para poder colocar em pauta pedidos de impeachment do ministro Moraes e isso lhe custou anos e anos de prisão. Olha a Débora do Batom, escreveu uma frase que saiu da boca de um ministro e foi condenada a 17 anos de cadeia. Por que não falar também do Clezão, né, que tinha problemas sérios de saúde, não recebeu atendimento devido, pelo menos no devido momento, e veio a óbito. E tantos outros, pessoal, que estão sendo injustiçados. Mas um dia, pessoal, ainda que a justiça dessa terra falhe, a justiça divina, ela não falha. E eu quero que você coloque aqui nos comentários agora o seguinte: o que você acha desse legado que o Flávio Bolsonaro está herdando do Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro, em uma das visitas que Flávio Bolsonaro fez a ele falou, vai lá e cumpre o seu papel. Ele incumbiu o Flávio Bolsonaro de o representá-lo como presidente do Brasil. Mas aí, pessoal, tem toda a máquina política, tem todo o judiciário, tem a mídia podre, é muito grande ali o arsenal. Só Deus mesmo para fazer o Flávio Bolsonaro conseguir ir para um segundo turno, quem sabe até derrubar o Lula, né? Claro que é isso que muitos querem, mas hoje, na verdade, no Brasil, vai ter que passar por muitos gigantes para poder chegar até lá e salvar o Brasil. Brasil esse, pessoal, que está para entrar nesse ano de 2026 com uma tal de uma reforma tributária que vai cair no lombo do povo brasileiro com mais impostos, mais juros e mais arrecadação para esse desgoverno. É uma fraude tudo isso que está acontecendo e a verdade deveria mesmo chegar para aqueles que estão ali em Brasília com o poder, com a caneta na mão. Você já pensou se fosse fazer justiça mesmo para quem é do judiciário e do executivo e até do Congresso Nacional? Muitas cabeças rolariam, não? Pois é, quero te convidar para se inscrever aqui no canal, totalmente gratuito, você fica bem informado e ajuda o Brasil. Quer ajudar o Brasil? Quer a mudança do país? Se inscreve aqui no canal, estamos chegando a 600 mil inscritos conservadores patriotas que querem a mudança desse país. Se junte a nós, totalmente gratuito e você vai ficar muito bem informado. Pega o link desse vídeo, pessoal, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. É só você clicar aqui embaixo em compartilhar. Se você vai estar nos ajudando e ajudando o seu país, tá bom? Faça isso agora. Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.